Oi, eu sou a Mind e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou contar todas as origens existentes de um ser mitológico. E eu acho que para começar esse vídeo não poderia ser com outra criatura a não ser a Kitsune, já que ela é uma criatura bem popular e conhecida no universo otaku. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu só quero agradecer a todos os comentários de amor e carinho que eu recebi no último vídeo que eu fiz. Aquele vídeo foi um vídeo muito delicado e difícil para mim fazer, e receber o carinho e o apoio de vocês foi muito importante para mim, então muito obrigado. Sobre a origem da Kitsune, é realmente muito difícil saber qual é a origem exata dessa criatura, pois existem diversas histórias e lendas relacionadas a ela. Esse ser mitológico está presente tanto no folclore japonês quanto coreano, chinês e indiano. Então eu vou contar o que eu achei sobre a origem dessa criatura de acordo com o folclore de cada país. As histórias mais conhecidas envolvendo as kitsunes são as do folclore japonês. Nessas lendas, a kitsune é retratada como símbolo de inteligência e sabedoria. E para o folclore japonês, uma kitsune é uma raposa que é capaz de se conectar com o mundo real e com o mundo espiritual. E por isso elas possuem poderes mágicos, sagrados ou amaldiçoados. Os primeiros registros de lenda envolvendo as kitsunes no Japão iniciaram mais ou menos no século IV depois de Cristo, porque naquela época era muito comum que os cidadãos japoneses convivessem com raposas. E nas lendas contadas nessa época, eles acreditavam que somente as raposas fêmeas poderiam ser uma kitsune. E por conta dessa conexão com a terra e com o mundo espiritual, elas poderiam assumir tanto a forma humana quanto a sua forma original de raposa. A quantidade de caudas de uma kitsune indicaria o quanto ela viveu e o quão forte é o seu poder. Kitsune de 2 caudas foram aquelas que viveram aos 100 anos de vida, e as que têm 9 caudas são aquelas que viveram 1000 anos ou mais, sendo estas as mais poderosas entre as kitsunes. Dizem que se uma kitsune de 9 caudas se torna maligna, ela pode causar uma das maiores destruições do mundo. E era por isso que era muito comum que antigamente no Japão, desastres naturais como enchentes e terremotos fossem atrelados à ira de uma kitsune de 9 caudas. Na Coreia, elas são chamadas de Cheminho ou Kominho, que significa raposa de 9 caudas. Nos contos e folclores coreanos, uma raposa se torna uma Kiminho após viver 1000 anos e acumular muita energia. Então ela passa a ter, além das 9 caudas, poderes sobrenaturais. Um dos seus poderes principais é o poder de assumir a forma que quiser, inclusive a forma humana, além de ser capaz de se conectar com o mundo espiritual dos mortos. Só que no folclore japonês, elas são retratadas em sua maioria como seres malignos que festejam com a carne humana, sendo vistas como criaturas traiçoeiras que usam os humanos em seu próprio benefício. Em outras histórias também dizem que elas se alimentam de carne humana ou bebem o sangue humano, muito parecido com as lendas dos vampiros aqui no Ocidente. Na China, elas são chamadas de Hulijin e são retratadas como raposas de 9 caudas. Só que diferente do Japão e da Coreia, elas não são animais que ganham poderes, mas sim espíritos místicos que podem assumir tanto a forma de uma raposa de 9 caudas quanto a forma humana. São espíritos extremamente inteligentes, sedutores e ambiciosos. Por serem espíritos, eles podem também possuir humanos e assumirem o seu lugar. Muitas histórias retratam as Hulijins como criaturas cruéis que possuem as esposas dos imperadores poderosos, e ao viver como a esposa do imperador, elas começam a destruir esse reino que era próspero e poderoso, acabando com todo o reino e a linhagem do imperador somente por diversão. Então,
Para o povo chinês, elas são espíritos maldosos e causadores do caos. Bom, pessoal, na internet eu não achei nenhum texto em inglês ou em português sobre o folclore indiano em que envolve a raposa de 9 caudas. Então eu tive que traduzir a palavra raposa de 9 caudas para o Hindi, que é a língua falada na Índia, e através do Google Imagens eu achei um texto que fala de uma lenda em que envolve a raposa de 9 caudas. Ela não é protagonista na lenda, mas ela é uma personagem muito importante para o protagonista. Essa lenda ela vai contar da criação da humanidade. Então existia um deus chamado Yu, e esse deus ele toma a forma humana e começa a criar e aumentar a humanidade. Só que a Terra ela é cheia de criaturas malignas e perigosas que ameaçam a existência da humanidade. Então as suas histórias elas vão contar as aventuras do Yu para derrotar essas criaturas que estão querendo acabar com a humanidade de alguma forma. E num determinado momento da história, ele luta contra uma cobra gigante e ele acaba derrotando a cobra, mas ele sai bastante ferido do combate. Ele se refugia numa tribo que é protegida por um demônio que é uma raposa de 9 caudas. A tribo ela oferece cura para os ferimentos do Yu, mas em troca ele deveria se casar com a raposa de 9 caudas. Inicialmente ele não curte muito a ideia, só que quando ele vai conhecer a raposa e conversar com ela, ele acaba se apaixonando por ela, então decide se casar com a raposa. Ele ensina para a raposa como se transformar na forma humana e viver entre os humanos. E ela, desde então, passa a ajudar ele em diversas outras batalhas com outras criaturas que ameaçam a vida da humanidade. Então, pelo que eu pude perceber aqui no folclore indiano, a raposa de 9 caudas é vista como um ser calmo, gentil e inteligente que ajudou o Yu a aumentar a humanidade. Na tradução que foi pego pelo Google Tradutor, diz que ela é um demônio, mas devido à história que foi contada aqui na lenda do Yu, eu acredito que ela seja um espírito e que o Google Tradutor só errou em traduzir a palavra espírito do Hindi para demônio em português. Mas enfim, pessoal, essas foram todas as lendas de diferentes países que eu encontrei sobre a Kitsune. Comenta aí qual foi a lenda que você mais gostou e qual que você acredita que realmente seja a original, a primeira lenda. Por hoje é só e até a próxima.